nós sabemos que tem mais o Senhor fazer. Que assim o Senhor faça, Pai, de liberdade a teu filho, Senhor. Que ele flua no vento do Espírito. Que ele flua no rio do Espírito que está correndo neste lugar. Em nome de Jesus. Que ele flua no rio do Espírito. Declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Dá aplauso ao Senhor, poder sentar. Te abençoe, filho, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom, igreja. Vocês estão bem? Estão felizes? Eu estou muito feliz, meu coração está queimando. Aleluia. Irmão, antes de ministrar a palavra que Deus tem falado, eu queria fazer um agradecimento, primeiramente ao meu apóstolo, que através da vida dele, do sentido dele, tem transformado minha vida. Agradecer aos pastores dessa casa que sempre estão me incentivando, meus irmãos da fé, Evangelista Mateus, Pastor Gado, Daniel, minha esposa, minha mãe. Se não fosse por eles, eu estaria aqui hoje. Amém? Antes de começarmos a ministrar a palavra também, eu queria fazer uma convocação para toda a igreja. Amanhã nós temos um encontro Avodar. Nosso ministério Avodar vai ser aqui no templo às 7h30 amanhã. 7h30 da manhã. E todos vocês são convidados, né? Não é um ministério só para homens ou só para jovens, é para todo mundo. Então todos vocês estão convidados a vir aqui participar um pouco da glória que é derramada aqui, amém? Deixa fluir aí, vai. Amém. Então vamos fazer uma oração, né? Pai, estamos aqui, Deus. Mais uma vez em sua presença, Pai. Que a sua palavra seja ministrada, Deus. Nós sabemos, Pai, que tu tens uma palavra para ministrar os corações essa noite. Não sabemos se ela é longa, se ela é curta, Pai, mas sabemos que o Senhor quer falar algo aqui hoje, Deus. Então vem, Pai, como um vento impetuoso, Pai. Vem como uma brisa, vem como um fogo, vem como tu quiseres, Deus, nessa noite. Nós te damos liberdade para agir, Espírito Santo. Aleluia. Nós te damos liberdade para agir aqui hoje. Tu és fiel, Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tu és fiel, Deus. Vem e derrama mais uma vez o seu Espírito. Espírito Santo de Deus. Estamos com o coração aberto. A porta está aberta, Pai. Entra e faz. Mude as coisas de lugar conforme o seu querer. Passagem e Deus falar algo novo comigo, algo diferente. Não vai ser diferente hoje. Amém? Eu quero falar um pouco com vocês. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, seria um coração segundo o coração de Deus. Quando nós falamos um homem segundo o coração de Deus, nós já sabemos quem nós estamos falando. Muitos já conhecem. Estamos falando do rei Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Eu sempre ouvi essa palavra desde pequeno. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas de uns tempos para cá, Deus tem despertado uma fome, uma sede de conhecer. Deus, o que é um homem segundo o seu coração? O que eu faço, Deus, para ser um homem segundo o seu coração? O que eu faço, Deus, para o Senhor olhar de mim, olhar para mim dos altos e dizer, uau, ali está um homem segundo o meu coração. E para nós compreendermos um pouco do que
porque Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, nós temos que visitar talvez uma das passagens mais sombrias da vida de Davi. Quando Davi peca, quando Davi comete um pecado, e através desse pecado, que foi um pecado horrível aos olhos de Deus, foi revelado os 3 pilares do coração de Davi. Deus me revelou através dessa palavra 3 pilares do coração de Davi: a humildade, o clamor e a adoração. Amém? E para nós começarmos a nossa leitura, eu queria que os irmãos deixassem abertas as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Se deve colocar aqui aí, ó. Então, e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Até aqui por enquanto. Então, a palavra já diz: no tempo onde os reis saíam para a guerra, Davi resolveu descansar. Irmãos, não entenda errado, descansar também é de Deus. Você ter o seu repouso com a sua família, com seus amigos, com a sua esposa, com seus filhos, também é de Deus. Mas nós temos que sempre estar vigiando com as distrações. Davi resolveu descansar, e através de uma distração ele caiu. E antes de continuar com essa palavra, irmãos, eu queria dar um testemunho aqui, rápido. Prometo que não vai demorar. Hoje, depois do ensaio, nós ensaiamos com o Ministério de Louvor. O pastor Gabi ficou aqui tocando, ministrando louvor, e Deus falou fortemente no meu coração. Quando nós começamos a louvar, eu não estava sentindo nada. Eu não estava sentindo a presença de Deus. Eu não estava sentindo nada. E eu comecei a me desesperar. Eu falei: Deus, eu venho, Pai, me entregando a semana inteira. Desde que o meu apóstolo disse: olha, irmão, você pode dar uma palavra. Eu falei: eu vou me entregar até esse dia chegar. Irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu sempre fui um jovem viciado em jogos. Sempre fui um jovem viciado em videogame. Desde que eu era criança, quem me conhece sabe, a minha família, minha esposa, minha mãe. E quando o apóstolo me convidou para vir aqui ministrar essa palavra, eu disse a Deus: Deus, eu vou fazer um propósito. Eu vou ficar sem jogar até o dia da palavra. Irmãos, eu fiquei. E quando eu cheguei aqui e o pastor Gabi começou a ministrar o louvor, eu não estava sentindo nada. Eu falei: Deus, segura em minha mão. O Senhor esteve comigo no meu quarto. O Senhor esteve lá quando eu me dobrei. Eu quero que o Senhor esteja aqui hoje, Deus. Manifesta, Deus. Segura na minha mão, Deus. Sozinho eu não consigo. E Deus falou algo forte no meu coração: filho, lembra do propósito do videogame? Eu não quero só o propósito, eu quero tudo. Nosso pastor Moisés então está ali no outro culto, num culto onde nós tivemos uma comunhão, onde nós participamos da mesa. A mesa acabou, mas Deus queria falar algo naquele dia ainda. Então o meu pastor Moisés, ele chegou até a minha esposa e teve uma visão e compartilhou conosco. Ele disse: filho, eu vejo um fio saindo da sua barriga e ligando em uma TV. Irmão, eu confesso para vocês, não vou mentir, apóstolo, eu fiquei meio incrédulo. Falei: será? Será? Eu quero tanto continuar jogando, quero tanto continuar com esse prazer. Será? Eu fui para minha esposa, não falei que era lá. Eu falei: você disse alguma coisa ao pastor?
está falando, mas eu vejo um fio ligado na sua barriga na TV. Testifico, falei, testifica. Por quê? Porque eu passava horas no videogame, irmãos, e eu acabava ferindo a minha esposa, eu acabava ferindo a minha mãe. E Deus falou comigo aqui hoje, quando eu falei, Deus, não me abandona, eu quero a manifestação da sua glória hoje. Ele falou, eu não quero só um propósito de 7 dias, eu quero tudo. Eu estou aqui, mãe. Eu estou aqui, mãe. Não é só uma declaração de emoção, mãe. É uma declaração de decisão. Arranca aquele videogame, joga fora. Quando você estava ministrando aqui, eu ouvi a voz dele, bem nítido, eu ouvi, filho, você quer que eu manifeste? Então você precisa fazer um ato de renúncia. O meu apóstolo sempre disse, filho, a hora certa vai chegar, vai com calma. E a hora certa chegou. A hora certa chegou. E é hoje. Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Mediante a presença de todos vocês, pois eu tenho uma certeza no meu coração. Deus colocou um selo aqui hoje. Eu falei com ele, Deus, eu abro mão de tudo, porque nada se compara. Eu ouvi uma pregação do Gabriel Cantarino, irmãos, da igreja One. Muitos devem conhecer o Alessandro Vilas Boas, que canta Yeshua. Ele faz parte dessa igreja. Eu vi uma pregação dele. Ele falou algo que ficou muito profundo no meu coração. Ele disse: meça tudo com a eternidade. Meça qualquer coisa. Pega o seu celular, pega o celular da sua esposa e meça qual que é melhor. Qual tem mais memória? Qual tem mais processador? Você vai ficar com o que tem mais. Agora pega e meça qualquer coisa com a eternidade. Nada se compara. Nada se compara à presença dele, irmãos. E é por isso que eu estou tomando essa decisão aqui hoje. Publicamente é um ato profético de renúncia, irmãos. Aleluia. Então, voltando para a palavra. No ano onde os reis costumavam ir para a guerra, Davi resolveu descansar. Os reis naquela época, irmãos, eles não ficavam sentados, olhando os guerreiros irem, morrerem. Eles iam para a guerra, lutar contra os seus inimigos. E no contexto dessa passagem, Israel estava numa guerra contra os amonitas. Há muito tempo, desde a época de Saul, eles ainda estavam travando essa guerra. E Davi resolveu descansar. E continuando a leitura no versículo 2, 2 Samuel 11, 2, diz assim: uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço no palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então Davi mandou um mensageiro que trouxesse, e ela veio e se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e disse a Davi: estou grávida. E aqui, irmãos, começa o problema na vida de Davi. É uma dúvida que eu tinha quando eu li. Eu falei: mas Deus, Davi era rei, ele podia ter a mulher que ele quisesse. Mas, ainda que o rei poderia ter a mulher que ele quisesse, uma mulher casada não. Betseba era casada com Urias, talvez um dos homens mais fiéis dessa passagem, um dos homens que tinha o coração mais fiel. E
E a mulher disse a Davi: estou grávida. E aí, irmãos, não se escandalize. Nós ainda estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi caiu e cometeu esse pecado que ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos entender o porquê através dessa palavra. Então Davi, quando a Betseba disse a ele: estou grávida, Davi traçou um plano, irmãos. E Davi estava astuto, né? Davi estava astuto, evangelista Mateus. Ele traçou um plano A e um plano B. Qual era o plano A de Davi? Tá, o Betseba tem uma esposa, Betseba tem um marido. Eu preciso sumir, eu preciso ter uma ideia para tirar essa responsabilidade de mim. Então ele tem uma ideia. Urias, ele estava nessa guerra. Você se lembra que Davi mandou Joabe participar da guerra? Urias estava nessa guerra com Joabe. Então Davi manda uma mensagem a Urias, manda uma mensagem a Joabe pedindo para Urias voltar. Ele manda uma carta para Joabe falando: ó, manda Urias voltar que eu preciso ter uma palavra com ele. E Urias voltou, irmãos. Então Davi, no versículo 6, ainda nesse capítulo 11, então Davi enviou um mensageiro Joabe dizendo: mande-me Urias, o Eteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. E depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Ou seja, Davi mandou chamar Urias. Quando Urias chegou, ele trocou meia dúzia de palavras com Urias e falou: Urias, como é que você está? Como é que está Joabe lá na guerra? Mandando um 7 para Urias, né, gente? Como é que você está? Urias falou: não, Urias com o coração queimando, querendo voltar para a guerra. Ei, tá tudo bem, mande de volta. Quero voltar. Ele: não. Urias, faz o seguinte: vai para sua casa, se deite com sua esposa. Depois, outro dia a gente continua essa conversa. Qual era o plano de Davi? Irmãos, naquele tempo não existia teste de DNA, não. O plano de Davi era que Urias se deitasse com a esposa, para que quando o filho nascesse, pensassem que o filho era de Urias. Só que Davi não contava com o coração fiel de Urias. Irmãos, essa é uma das passagens dentro desse texto que mais toca e fala profundo ao meu coração. Quando eu li isso, meu coração queimou, cara. Porque nós voltamos os olhos muito para o Davi. E realmente a palavra central que Deus quer falar centralmente é através do coração de Davi. Mas o coração de Urias chamou minha atenção. Porque Davi disse: Urias, vai para casa, se descansa, tem com a sua esposa, depois a gente conversa. E fechou as portas do palácio e foi dormir, tranquilão. Só que os mensageiros foram lá falar com Davi: Davi, aquele homem é louco. Aquele homem está doido, você mandou ele ir dormir, ele continua lá. Ele está em pé, na porta do palácio. Ele dormiu lá, irmãos, na porta do palácio em pé. Davi no outro dia se levantou e foi lá falar com Urias: Urias, você está louco? Eu te mandei ir ter com a sua esposa. Irmãos, Urias dá a resposta a Davi, que sempre que eu ouço essa resposta, meu coração se despedaça. Urias responde: ei, como eu poderia? Os meus irmãos estão lá na guerra agora. O meu senhor Joabe, ele dorme tendas no relento. Meus irmãos estão dando a vida. Como eu poderia me deitar com minha esposa e dormir? Eu disse: uau, o coração fiel de Urias, Deus. Eu quero um coração fiel como o de Urias, Deus. Irmãos, nós estamos numa constante guerra espiritual. Se lembra no início, Davi resolveu descansar. Descansar, irmãos, não é pecado. Você deve descansar, mas você deve estar sempre alerta, pois nós estamos em uma guerra espiritual contra potestades e principados e potestades. Então, nós temos que ter um coração como o de Urias,
Um coração que quando eu me deitar na minha cama, eu pensar, cara, meu pastor Gabi me mandou um vídeo agora, ele está queimando. Meu irmão Daniel está queimando. Como eu vou me deitar enquanto o evangelista Mateus está queimando? Eu preciso participar disso, Deus. Eu preciso fazer parte desse avivamento. Irmãos, e o que eu acho interessante é que, mesmo depois dessa palavra de Urias, o coração de Davi, eu achei, irmãos, quando eu nunca tinha lido essa passagem, eu achei, uau, agora Davi vai dar uma quebrantada no coração de Davi. Possível, mas Davi, ele tinha um plano B. Lembra que eu falei, Davi tinha um plano A e tinha um plano B. Então, Davi ele começa a orquestrar o plano B dele, que era o que agora, irmãos? Tá, agora eu preciso acabar com a vida desse cara. Esse cara precisa morrer. Então, aqui Deus revelou mais uma chave do coração de Urias. Irmãos, quando eu li isso, Deus me deu essa revelação, eu falei, cara, como o coração de Urias era tão fiel. Talvez o meu não fosse desse jeito se eu tivesse no caminho. A Bíblia nos relata, irmãos, que Davi pela manhã ele escreveu uma carta para orquestrar, para concretizar o plano B, para acabar com a vida de Urias. E ainda no capítulo 11 de 2 Samuel, mas a partir do versículo 14, olha aí, vai, no versículo 14 e 15 posteriormente. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Guarde essa palavra. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. É importante isso, tá, irmão? É importante vocês lembrarem que Davi ele escreveu uma carta. Quem enviou essa carta para Joabe? Foi Urias. E na carta estava escrito o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixe-o sozinho para que seja ferido e morra. Lembra quem levou essa carta? Foi Urias. Urias levou a carta do ponto A até o ponto B, de Jerusalém até o campo da guerra. Em nenhum momento Urias abriu a carta. Urias podia ter abrido a carta, irmãos. Ele podia abrir a carta e falar, o rei quer me matar. Mas em todos os momentos Urias foi fiel e confiou no rei. Irmãos, apesar do plano de Davi ser matar Urias, Deus falou algo comigo nessa passagem. Filho, não interessa a minha palavra, cumpra. Se eu te mandei sair do plano A, do ponto A para o ponto B, saia. Confie na minha palavra. Não abra a carta. Recebe a carta e entrega ela, filho. E Urias foi. Irmãos, aqui fala que Davi mandou ele botar o Joabe botar Urias na linha de frente. Eu não sei se vocês têm conhecimento de guerra, mas a linha de frente é o lugar onde os soldados vão para morrer. O soldado que chega para o general fala, ó, você vai para a linha de frente. Ele fala, vou morrer. E ele foi. Talvez ele tenha chegado lá, irmãos, e ouvido a palavra de Joabe, ó, vai para a linha de frente. Talvez algo tenha, isso eu estou conjecturando, irmãos, não está na Bíblia, mas talvez o coração dele tenha se entristecido, como é normal de qualquer homem. Imagina você, evangelista, indo para a guerra agora pelo Brasil e o general falar assim, vai para a linha de frente. Você é homem, você é carne, você vai se abalar. Mas mesmo assim você vai. O seu coração é fiel.
E Urias foi, irmãos. E a Bíblia relata que Urias morreu. E quando Urias morreu, Davi ficou tranquilo, porque ele achou que os planos dele tinham se concretizado da forma que ele queria. E talvez nesse curto período de tempo, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, talvez ele tenha se esquecido de Deus. Você reparou que em nenhum momento, depois que Davi cometeu o pecado, ele se ajoelhou e falou: Deus, o que eu faço agora? Eu fiz uma besteira aqui, Deus. O que eu faço? Não, ele tentou fazer com as próprias mãos. Ei, não tente fazer com suas próprias mãos. Você é um ser humano, você pecou, se renda aos pés dele. No mesmo instante, se renda aos pés dele. Não tente fazer com as suas próprias mãos. Não tente consertar o erro que você cometeu, pensando que você tem capacidade. Não, você tem que ter um coração completamente rendido a Ele. Um coração que entende que é completamente dependente dele. E nesse momento Davi talvez tenha esquecido disso, mas ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos entender por quê. No versículo 26 do capítulo 11 de 2 Samuel, a Bíblia nos relata assim: quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Irmãos, até aqui Deus estava olhando do alto, talvez imaginando, vamos ver até onde ele vai. Eu tenho uma cadela na minha casa que às vezes ela não pode passar na porta, mas ela vem e eu fico olhando assim, vamos ver até onde ela vai, vamos ver se ela vai passar. E quando ela passa, opa, aí ela volta. Talvez eu estava lá, vamos ver até onde Davi vai, sem a minha interferência. Mas a partir do momento que Urias morreu e Davi chamou Betseba para morar com ele e gerou um filho do pecado, aí Deus falou: não, agora eu tenho que entrar no negócio. Agora eu tenho que entrar no negócio, pastor Gato. E Deus entrou. E quando Deus entra, irmão, não tem jeito. Quando Deus entra, o oculto é revelado. Quando Deus entra, o que estava no escuro é clareado. Davi estava tentando fazer com suas próprias mãos o escuro, mas Deus falou: não, peraí, agora eu vou me revelar. E ele vai até Davi, através do homem consagrado, um homem chamado Natã, o profeta Natã. Deus envia o profeta Natã para a casa de Davi. E talvez vocês estejam se perguntando: mas ele falou sobre os 3 pilares do coração de Davi até agora. Agora, a partir daqui, vão ser revelados os pilares do coração de Davi: humildade, clamor e adoração. Guarde essas palavras. Deus enviou Natã, irmãos, para a casa de Davi. E o que me chama a atenção é que é a ousadia de Natã, a autoridade de Natã. Eu já comentei isso com o meu pastor Gado. Falei: cara, Natã era muito ousado. Ele tinha um nível de autoridade diferenciado. Por quê? Porque ele entrou no palácio do rei. Irmãos, não entenda mal o que eu vou falar agora, eu não quero ofender ninguém, mas Davi ele não era gerente. Eu não estou menosprezando essas funções, irmãos, mas Davi não era o encarregado, Davi era rei. Irmãos, até hoje, na história da humanidade, não existe título instituído maior do que rei. Reinos se estiparam,
Reinos deixaram de existir. Em vários lugares a monarquia deixou de existir. Nós vivemos um regime de votação em que nós elegemos um presidente, um regime democrático, mas ainda assim, rei continuou sendo o mais alto nível de título. Natan entrou no palácio do rei. Você consegue imaginar, irmãos, hoje Deus falando assim: João, vai lá no Palácio da Alvorada lá falar com o presidente lá, que eu mandei falar isso. Irmão, não é todo mundo que tem essa ousadia não. Apesar do presidente não ter o mesmo poder que o rei tinha na época. Irmãos, Davi tinha poder para mandar matar Natan. Davi tinha poder para Natan entrar lá e falar o que falou para Davi. E Davi falar assim: cara, quer saber? Soldados, peguem esse homem leve e mata ele. E o que foi que Natan falou com o rei Davi? Muitos já conhecem essa parábola. Nosso pastor Dinho já falou uma vez aqui sobre ela. Mas Natan chegou lá e falou com o rei Davi: olha, Davi, deixa eu te contar uma coisa. Havia dois homens, Davi, um homem rico e um homem pobre. E a Bíblia relata que Natan fala assim: o homem rico, ele tinha muitas coisas. Ele tinha um pasto cheio de ovelhas, ele tinha um pasto cheio de gado. E aí, irmãos, o que ele está querendo dizer com isso? O homem rico era a representatividade de Davi. E ele começa a falar do homem pobre. E como ele começa a falar do homem pobre, algo é tocado no meu coração de novo. Deus me revela: cara, o homem pobre é claramente a representatividade de Urias. Todos sabemos. Mas o que me fez dizer: uau, cara, olha esse nível de detalhamento. A Bíblia nos relata, irmãos, que ele diz assim para Davi, e havia um homem pobre, e o homem pobre tinha só uma ovelha. E ele dormia com ela, Davi. Essa ovelha ele comia com ela. Ele fazia tudo com ela, Davi. Era uma filha para ele. O que Deus está querendo dizer, irmãos? Você já imaginou o coração de Urias voltando para casa? O tamanho da saudade de Urias da sua esposa. Uma vez o evangelista Mateus ele me contou que no trabalho dele ele viaja, né, para outros estados. Eu fico imaginando quando ele está nos outros estados a saudade que ele tem da esposa. Quando você se deita na cama e fala: tá faltando alguma coisa, cara. E talvez Urias tenha chegado em casa e falado: cara, eu tenho a oportunidade de ver a minha esposa. E mais uma vez é revelado de novo o tamanho da lealdade de Urias. Então Natan fala isso, né, para Davi. E Davi se enfurece. Davi começa a dizer: cara, quem é esse cara? Quem é esse cara que fez isso? O que ele fez? O homem rico, que tinha muitas ovelhas, um certo dia, um visitante entrou em sua casa. E aí, o homem rico ele resolveu fazer uma honraria para esse visitante. Ele resolveu sacrificar algo para o visitante. Só que em vez de sacrificar o que ele tinha na casa dele, ele mandou buscar na casa do pobre a única ovelha que ele tinha. E aí Davi ficou furioso, falou: quem é esse cara? Não, esse cara merece a morte. E aí Natan fala com Davi, uma das maiores ousadias, né? Ele aponta para Davi e fala: cara, esse cara é você. Esse cara é você, Davi. E aqui, irmãos, nesse exato momento, é revelado o primeiro pilar do coração de Davi: a humildade. O que são pilares, irmãos? No nosso segundo templo, ele tinha alguns pilares aqui, né? Pilar é aquilo que mantém de pé uma estrutura.
Então, o primeiro pilar do coração de Davi é a humildade. O coração do homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmãos? Porque esse pilar é revelado a partir do momento em que Davi, ele ouve a palavra de Natan, dizendo: esse cara é você, Davi. E Deus começa a falar através da boca de Natan todas as maldições que vão recair na vida de Davi por causa do seu pecado com Betseba. Davi, quando ele ouve essa palavra, a primeira coisa que ele faz é se prostrar, é se humilhar, mesmo sendo um rei. E aí, irmãos, isso me fez lembrar. Isso me fez lembrar da primeira vez em que Deus achou graça no coração de Davi. Thales, coloca aqui pra gente 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Irmãos, o contexto é: Deus tinha acabado de rejeitar Saul como rei. Deus havia rejeitado Saul como rei por causa de algo que aconteceu no coração de Saul. Nós não temos muito tempo para entrar nesse detalhe, mas Deus tinha acabado de rejeitar Saul como rei, e ele manda Samuel ir até a casa do pai de Davi, porque entre a parentela de Davi, entre os irmãos de Davi, Deus tinha achado graça em um coração. Senhor disse a Saul: até quando irá se entristecer por causa Deus disse a Samuel: até quando irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei. Encha um chifre com óleo e vá até Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Jessé era o pai de Davi. Irmãos, Samuel, ele recebeu essa palavra, e algo, eu achei interessante algo nessa palavra de Deus para Samuel. Deus poderia ter dito a Samuel: olha, Samuel, você vai sair, vai encher um chifre com óleo e vai chegar até a casa de Jessé, e lá você vai achar um homem ruivo, com estatura tal, altura tal, e esse homem é o cara que eu achei graça. Ele não disse isso, irmãos. Ele disse: você vai sair, e lá entre os irmãos você vai achar um cara da qual eu achei graça. Por que ele fez isso, irmãos? Porque talvez Deus queria ensinar algo a Samuel, e ensinar algo a nós através dessa palavra. E continuando, no versículo 6, do capítulo 16: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Por quê? Ele chegou na casa do pai de Davi, de Jessé. Imediatamente ele bateu os olhos em Eliabe, que era irmão de Davi. Talvez um homem com estatura forte, talvez um homem bonito, talvez um homem com a cara de soldado, e falou: uau, esse cara vai ser rei. Eu tenho certeza que é esse cara que Deus quer ungir. Só que no versículo 7, Deus fala com ele: e o Senhor, contudo, diz a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê com os olhos do homem. O que eu entendo essa noite, Thales? Eu entendo que Deus quer levantar através dessa igreja uma geração dos improváveis. Ei, Murilo, Deus quer levantar uma geração dos improváveis. Irmão, não se sinta ofendido. Eu não sei o que eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. Não é a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, irmão, que vai ditar se Deus vai achar graça no seu coração.
Não é a quantidade de visualizações que você tem no YouTube, irmão, que vai fazer com que Deus olhe para você e fale: ah, achei graça nesse homem, não. É o coração com o pilar da humildade. É o coração, irmãos, livre de vaidade. Então, voltando ao contexto onde Natan fala com Davi, toda a maldição que vai cair sobre a casa de Davi por causa do seu pecado, Davi se prostra e diz: eu peguei contra ti, Senhor. Perdão, Senhor, eu peguei contra ti. Mesmo não tendo autoridade para mandar matar, ele falou: Deus, me perdoa, Deus. Então, Deus olha para Davi e diz: tudo bem, Davi, tudo bem. Novamente, Davi, eu achei graça no seu coração. Se lembra, Davi, quando Samuel, eu estou conjecturando aqui, tá, irmão? Se lembra quando Samuel foi até a casa de Jessé? Ali Deus tinha achado graça no coração de Davi, porque Davi era um simples cuidador de ovelhas. Irmãos, nem o pai de Davi acreditou que ele era o cara ungido por Deus. Quando Deus fala com Eliabe, com Samuel: Samuel, não é Eliabe, não olhe com os olhos do homem, eu vejo o coração. Então Eliabe teve uma revelação e entendeu, irmãos. E ele foi mandando chamar os filhos de Jessé: não, traga outro, não é esse cara não, traz outro. Foi vindo um por um. Ele: não é esse cara não. E quando veio todos, por quê? Porque nem o pai nem Jessé acreditava que ele era o ungido de Deus, que Deus tinha achado graça nele. Por quê? Por causa do cargo, irmãos. Ele não tinha títulos. Davi, até sobre os olhos do pai dele, ele não era ninguém. Era um simples cuidador de ovelhas, um pastorzinho. Então Samuel diz: tem certeza, Jessé, que você só tem esses filhos? Aí Jessé responde para ele: rapaz, até tem um moribundo lá que está cuidando de ovelhas, mas se esse daqui não sou o ungido de Deus, aquele cara não vai ser. E Samuel manda chamar Davi. E quando Davi chega, irmãos, não tem dúvida, Samuel recebeu uma revelação de Deus: esse é o homem da qual você vai ungir. Esse é o homem da qual eu achei graça em seu coração. E quando Davi, irmãos, reconhece a sua falha diante do profeta Natan, Deus diz: ó, Davi, tudo bem, você se arrependeu e novamente eu achei graça em seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, Davi: um preço precisa ser pago. Irmão, nós estamos falando de uma época onde Deus não tinha enviado o Cordeiro Santo para morrer por nós, pela propiciação dos nossos pecados. Nós estamos falando de uma época onde o véu não havia sido rasgado. Jesus não tinha descido, irmãos, e morrido por nós. Um preço precisava ser pago. Deus falou: tudo bem, Davi, você não vai morrer, eu te perdoo, eu achei graça no seu coração de novo. Mesmo sendo um rei, você se prostrou a mim e reconheceu que você está nessa posição porque eu te coloquei aí. Mas um preço ainda precisa ser pago. Porque Deus é mau? Não, irmão, porque Deus é justo. Ele falou: você não vai morrer, mas o menino
o filho que você gerou com Betseba através do seu pecado vai morrer. A criança vai morrer, Davi. E aqui, irmãos, nesse exato momento, é revelado o segundo pilar do coração de Davi. O pilar do clamor. Davi ouviu essa palavra, irmãos. E talvez quem tenha filhos aqui possa entender. Eu não consigo imaginar, irmãos. Eu não consigo imaginar Deus vindo até mim e falando: João, pelo seu pecado sua filha vai morrer, cara. Por causa do pecado que você cometeu, irmão, aí ele morrerá. Eu não consigo mensurar, irmãos, tamanha dor. Coração de ouvir uma coisa dessa. E Davi ouviu: por causa do seu pecado, Davi, por causa do seu pecado, o filho que você gerou com Betseba através do pecado vai morrer. E Davi, ele se prostra, irmãos. A Bíblia nos relata que durante 7 dias, Davi não comia. Durante 7 dias, Davi não tomava banho. Davi ficou deitado no chão, pelado no chão, igual um louco, sem comer, sem tomar banho, sem falar com os servos, nada. 7 dias. E os servos, a Bíblia nos relata que os servos ao redor de Davi falavam: esse cara é louco. Esse cara é louco, né? Esse cara vai fazer uma loucura. Deus falou que a criança vai morrer, cara. Deus falou, vai acontecer. Mas Davi não, Davi continuou clamando. Durante 7 dias, o pilar do coração de Davi do clamor foi revelado. E a Bíblia nos relata, irmão. E o que a Bíblia nos relata posteriormente a isso é uma quebra de expectativa muito forte. Por quê? Porque nós estamos acostumados, irmão, a viver mediante uma mídia, uma cultura pop que nos mostra aquilo que a gente quer ver. A jornada do herói, ela é traçada em livros, filmes, seriados. O que é a jornada do herói, irmão? Tem um mocinho, um principal da novela. Ele vai passar por algumas tribulações no meio ali e no final vai dar tudo certo. Essa é a jornada do herói no cinema, na literatura. Tem um principal. Tem um cara ali que ele é o tal, ele é o ungidão. Ele vai fazer, no meio ele vai dar umas coisas erradas e no final vai dar tudo certo. O mocinho nunca morre, o principal nunca morre. Mas aqui, nessa palavra revelada, há uma quebra de expectativa. Por quê? Porque a criança morre. Deus falou que a criança ia morrer, um preço precisava ser pago e a criança morre. E a Bíblia nos relata, irmãos, que os cegos, eles achavam que Davi estava louco. Ei, talvez através do nível da sua renúncia, talvez através do nível da sua fome, talvez através do nível da sua intimidade com Deus, pessoas vão achar que você está louco. Pessoas vão achar que a gente está louco, Gabi. Uau, olha o pastor Moisés, ele está louco, ele está mexendo um pano de saco, está andando pela rua, esse cara é doido. Os servos de Davi olhavam para ele e falaram: esse cara é maluco, esse cara vai receber a notícia que a criança morreu, ele vai fazer uma doideira, evangelista Mateus. Ele vai fazer uma loucura, ele vai acabar com o nosso reino. E a Bíblia relata, irmãos, que Davi, ele ouviu os servos cochichando, então ele se levanta. E aqui, irmãos, é revelado o terceiro pilar, o último pilar do coração de Davi, talvez um dos mais importantes, o pilar da adoração. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18: no 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-la
informaram de que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então, vamos dizer a ele que essa criança morreu, poderá fazer alguma loucura? Novamente, esse cara é maluco. Se a gente falar para ele, a criança morreu, ele vai querer sair quebrando tudo aqui, esse cara é doido. Então é revelado o pilar da adoração, coração de Davi. E é um dos pilares que mais me encanta, irmãos. Que no versículo 19 fala assim: mas Davi notou que seus servos cochichavam uns com os outros e entenderam que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. A criança morreu. E Davi então se levantou do chão. Ele se lavou. Ele se ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Ah, meu Deus! Não, vocês não estão entendendo, gente. Talvez vocês não entenderam. O filho de Davi acabou de morrer. Ele levantou, ele se lavou, vestiu a melhor roupa, se perfumou e disse: agora eu vou para a casa do Senhor exaltar o nome dele. Irmãos, talvez novamente os caras ficaram assim: esse cara é maluco, esse cara é maluco. E aqui, irmãos, Davi fala algo com os servos dele. Eu falei: ó, eu quero essa revelação na minha vida, Deus. Eu quero a revelação que Davi tinha da eternidade na minha vida. Por quê? Quando Davi se levantou e foi adorar, os seus servos ficaram perplexos. O que esse cara está fazendo? Quando o filho dele estava vivo, ele estava igual um louco lá no chão, sujo, não comia, não dormia. Agora que a criança morreu, esse cara foi adorar a Deus. Que lógica é essa? Não faz sentido. Por quê? Porque Davi tinha uma revelação da eternidade. Davi tinha uma revelação da eternidade. Lembra que eu disse? Meça qualquer coisa com a eternidade. Irmãos, quando você começa a medir tudo com a eternidade, nada mais faz sentido, nada mais importa. Eu abro mão de tudo. Se eu tiver que pagar um preço, eu pago, mas se Deus falar que não, mesmo assim está tudo bem. Porque não se mede com a eternidade. E como nós sabemos que Davi teve essa revelação, a partir do versículo 21, a Bíblia nos relata assim: os servos lhe disseram: o que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e pôs a comer. Davi respondeu: quando a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, a criança continua viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? E aí, irmãos, ele fala uma coisa que eu disse: cara, que revelação é essa? Davi fala: eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O que ele quis dizer com isso, irmãos? A criança não pode voltar para o plano terrestre, mas um dia eu farei parte do plano celestial. A criança não vai voltar para mim, mas um dia eu vou me encontrar com ela ao lado do Pai. Aleluia. E esse é o coração de Davi, um coração levantado nos pilares da humildade, nos pilares, no pilar do clamor e da adoração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, voltando para o pilar da humildade. Lembra que
que Deus achou graça em Davi quando ele era só um cuidador de ovelhas. Ok, ele achou graça. Lembra que ele achou graça também em Davi quando ele já estava ungido a rei? Sim. O que isso quer dizer, irmãos? Que humildade não tem a ver com o que você tem a ver com quem você é. Humildade não tem a ver com o que você tem, irmão. Tem a ver com quem você é. Por quê? Porque Deus achou graça no coração de Davi quando ele não tinha nada. E Deus achou graça no coração de Davi quando ele tinha tudo. E quando Deus acha graça no coração de Davi quando ele tinha tudo, isso me fez lembrar também nessa passagem uma palavra de Deus que Deus fala para Davi, que revela o tamanho do amor de Deus com aqueles da qual ele acha graça no coração. Por quê? Porque Deus disse a Davi: Davi, eu te levantei rei. Você não era ninguém, Davi. Eu te levantei, tirei lá do pasto, cuidando de ovelhas, e te instituí um reinado. Eu te dei as mulheres que você queria, Davi. Eu te dei tudo que você pediu, Davi. Mas se você dissesse daqui a pouco, eu te daria mais. Esse é o tamanho do amor de Deus pelos da qual ele acha graça em seu coração. Irmão, você quer ser tirado de um lugar de humilhação, você quer ser tirado de um lugar pequeno para um lugar grande, busque ter os pilares do coração de um homem segundo o coração de Deus. Busque ter os pilares do coração de Davi. E para nós concluirmos, irmãos, talvez você fique imaginando, tá, mas e aí, esse é o final da história? O filho de Davi morreu e é isso? E onde está a parte onde Deus restitui aquilo que foi perdido 10 vezes mais será restituído? E Deus restituiu, irmão. Deus restituiu tudo aquilo que Davi perdeu. Deus restituiu o filho que Davi perdeu. Porque quando Davi se levantou, se perfumou, trocou de roupa e foi adorar a Deus, e foi revelado pelo lado da adoração, eu fico imaginando, irmãos, Deus olhando para o alto e dizendo: ali está o homem segundo o meu coração. E a Bíblia nos relata que, no versículo 24, então Davi consolou Betseba, sua mulher, depois que o filho morreu, teve relações com ela, e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Vocês sabem quem foi Salomão, irmão? O filho do pecado de Davi com Betseba morreu, mas Deus deu outro filho a ele, Salomão. Salomão foi apenas o rei mais próspero da história de Israel. Salomão foi o rei mais rico da história de Israel. Ele pediu sabedoria e Deus deu ele sabedoria, riqueza, conhecimento, tudo. Então, essa é a nossa conclusão, a nossa mensagem. Quer que Deus restitua aquilo que foi perdido?
Como está o nosso coração? Como está o meu coração? Será que o meu coração tem um pilar da humildade? Hoje à tarde, no nosso devocional, eu e minha esposa, eu disse a ela: cara, não vamos perder essa essência. Não importa o lugar que Deus vai nos colocar, nós vamos permanecer com o pilar da humildade no nosso coração. Não importa o título. Não importa o cargo. Não importa o dinheiro. Eu vou possuir um coração segundo o coração de Deus. Só que irmão. Oh Deus, me dê um coração igual ao teu. Eu quero convidar você que quer ter um coração como o coração de Davi, a minha aqui na frente. Você quer ter um coração segundo o coração de Deus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Oh Deus, e você tem um coração segundo o coração de Deus. Vem aqui na frente. Irmão, eu não estou te chamando para aceitar Jesus, não. Eu estou te chamando, irmãos, para fazer um ato profético. E Deus derramará o seu Espírito se pra ver tua face é preciso subir. E todos na casa vão ter um coração segundo o coração de Deus. Se pra preciso subir mais alto. Eu não posso ver Ele, eu só ver o coração. Oh Deus, seja do seu coração, igual ao teu. Batiza, Pai, batiza com o seu Espírito Santo, Deus. Batiza, Pai, com som de línguas. Coração, ao teu. Oh, coração, você, Deus. O coração igual ao seu, Deus. Oh, Deus. Vem, Pai. Vem com seu som que despedaça todo o jugo, Deus. Vem, Senhor. Vem com seu Espírito, Deus, nos dá um coração igual ao teu. Coração firmado nos pilares da humildade, Deus. Coração firmado nos pilares do clamor, Deus. Um coração firmado nos pilares da adoração, Deus. Oh, Deus. O coração, Deus, igual ao seu, Pai. Que as suas visões sejam dadas ao seu filho, Pai. Ao seu mudar histórias, mude histórias, mude vida das pessoas, assim como a minha foi mudada. Se prazer tua face é preciso subir mais alto, eu irei. Vem com seu Espírito, vem com seu Espírito, sua face, seu Espírito de ousadia, vem com seu Espírito, Deus.
cânticos novos, cânticos espirituais, Deus, na face, cânticos novos, cânticos espirituais, cânticos que fluam diretamente do coração do Pai. Isso é sua filha. O Senhor conhece o coração dela, Pai. O Senhor conhece a sua esposa. Dá pelo coração de Davi, para que o Senhor possa transportar ela, Pai, do lugar onde ela está, Pai, para lugares mais altos. Que ela possa sair da sua casa, Pai, e conquistar palácio. Pra onde fugir? Pra onde correr? De todo mundo, Deus, se só seus braços me agarram, só seus beijos me comovem. Jogo guerra, pisa novamente na cabeça da serpente, deixando as correntes quebradas. Tudo aquilo que você sofreu de prosseguir, tudo aquilo que impede a sua filha de fluir, Deus, o seu mover, o seu propósito. Deus, tudo aquilo que impede, Pai, toda barreira, Pai, que impede a sua filha, Pai, de prosseguir no propósito, Deus, venha quebrar, Pai, venha despedaçar todo jugo, Pai. Aleluia. As crianças, Senhor, diz a sua filha, Pai, cantarão na cidade de Jesus. Deus sabe quanto tempo vai e dirão: és bendito. Visita mais uma vez o seu povo, visita mais uma vez. Como foi a primeira vez? Acende o fogo, acende a chama. Bendito é o Senhor, Senhor, Pai, no coração. Bendito é o Deus, e a nossa família servirá o Senhor que veio em nome meu e a minha casa servirá. Sou os meus filhos, os meus familiares, meu irmão. Visita o Pai Cleber. Visita o Cleber, onde ele está agora, todo o seu espírito. Para o virar a sua zona. Para o criar para os seus adoradores. Mais, derrama mais, derrama mais, chama para o vai sabemos, Deus, que 1000 anos não Senhor é um dia, e um dia é 1000 anos. Bendito é o que veio, nós sabemos, Pai, meu espaço. Bendito é a carreira e dos seus poderes, Deus. Então vem, põe semente, Pai, mais uma vez, para que a família seja impactada, Deus. Em nome de Jesus, bendito é o que veio. Aleluia, Deus. Dá um coração ao Senhor. Pai, o fruto do Espírito. És bendito. Que essa semente, Pai, seja plantada e venha germinar e dar mais e mais frutos. És bendito. Aleluia. Meu amado nessa nação.
são seus filhos, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós temos um limite de tempo. Mas eu quero, Deus, te agradecer, Pai, que a sua mensagem foi ministrada. É o que veio, oh, Deus, dá a eles, Pai, um coração igual ao seu, Senhor. Para que possamos, Deus, sermos transformados, Senhor. Mais altos. Sabemos, Pai, que o Senhor pede de nós algo mais profundo. Então, Deus, nós suplicamos, nós imploramos, Pai. Nós imploramos, Deus, para que o Senhor venha e batize, Pai, com o seu Espírito Santo. E dê a nós um coração igual ao seu. Que a cada dia mais nós vamos queimar mais por ti, Jesus. Que esse amor, Deus, que foi ministrado aqui hoje, transporte, Pai, além das quatro paredes desse templo, Deus. Nas casas, Pai, nas universidades, Deus, no trabalho, Pai, que o seu amor venha impactar as vidas. Bendito é o nome do Senhor. Que através da vida de cada um, dessa vez, o avivamento possa acontecer, Deus. Nós cremos, Pai, no avivamento. Nós cremos, Pai, no avivamento real. Nós cremos no avivamento da Rua Azusa. Nós cremos no avivamento de Deus, no país de Gales. Mas também cremos, Pai, que nós podemos fazer parte de um novo avivamento. E através dessa geração será levantado homens e mulheres, que serão protagonistas desse avivamento, Deus. Famílias sendo transformadas, bares sendo fechados, estádios sendo fechados, ruas desertas e templos cheios do Espírito Santo, casas cheias do Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Irmãos, bendito é o que veio em nome do Senhor. Bendito é o que veio em nome do Senhor. Para finalizar, irmãos, aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama o seu som sobre essa criança, Deus. Oh, Pai, através da vida dela, Deus, pessoas foram transformadas nesse futuro dela, Pai. Quando ela crescer, Deus, nas escolas, aonde ela pisar, Deus, és bendito, és bendito, nas escolas onde ela pisar, Deus, o Espírito Santo vai controlar, Pai. Quando ela entrar na sala, Deus, bendito é o que veio, quando as crianças
Eu ia deixar uma palavra aqui para ficar no nosso coração sobre o clamor, que nós possamos entender, né? Eu sou bom no meu coração para falar essa palavra, eu ia falar, mas Deus socorro e falou: não, você não pode deixar de falar isso. Aleluia. Thales ainda? Coloca aí para mim rapidinho aqui, Thales. Rapidinho, para finalizar, para acabar. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 2. A partir do versículo 2. Só para finalizar, irmãos. É algo que Deus tocou no meu coração e falou: não, você tem que falar. Eu havia preparado para falar isso durante a pregação. Eu falei: não, vou falar. Mas no final Deus falou: não, você tem que falar. Que é algo que a gente fica disperso, irmão, e às vezes a gente não entende. Deus trouxe esse entendimento para mim através de um livro que eu estava lendo, Os Princípios da Oração, de Charles Finney. E esse é um princípio da qual eu quero compartilhar com a igreja. Fala da constância, né? Aquilo que o apóstolo estava falando aqui, da constância. Isso aqui fala da constância do clamor. Muitas das vezes nós nos perguntamos: quanto tempo nós temos que clamar, pastor Gado? Pastor Gado, Deus tem uma promessa na sua vida e você sabe, de conquistar nações, do apostolado. Mas até quando você tem que clamar para que isso se cumpra? Até que aconteça. Porque nós vemos aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 2, Daniel fala assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com oração e súplicas, em jejum, em pano de saco coberto de cinza. O que ele quer dizer com isso, irmão? Daniel, ele teve uma revelação que o cativeiro da Babilônia ia durar 70 anos, através da profecia. E o que ele fez? Ele cruzou os braços, sentou e falou: não, ó, vai durar 70 anos, vou ficar aqui esperando. Deus falou: 70 anos, o que eu posso fazer? Não, ele falou aqui, irmãos: por isso me voltei para o Senhor Deus, com oração e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas, até que a profecia se cumpra, irmão. Nós temos que clamar até que a profecia se cumpra, até que a promessa se cumpra. Nós não vamos descansar, mas até que os planos de Deus venham se concretizar na nossa vida, no nosso ministério, nós não vamos parar de clamar. Amém? É só um adendo que eu queria passar para a igreja. E eu agradeço a oportunidade. Novamente quero agradecer ao meu apóstolo, meus pastores, por me incentivar, por acreditar em mim, por ter me acolhido nesse ministério, por estarem cuidando de mim. Eu quero agradecer, meu coração é muito grato a vocês. E se eu puder honrar vocês, eu vou estar honrando. Que através da confiança do apóstolo, através desse espaço que ele me deu, foi sido gerada uma nova fome, uma nova sede. Quando o apóstolo falou: você vai pregar no domingo, eu falei: cara, não é a mesma coisa não. Tem algo diferente. Deus quer algo mais de mim. Através disso, Deus está transformando a minha vida, irmãos. Aleluia, agradeço a oportunidade. Pastor Dinho, né? Acho que foi o pastor Dinho que falou. Deus estava guardando esse camarada para nós. Nós abrimos o ministério, abrimos a igreja
Ele foi lá, né, na rua 13 de maio. Aí ele foi uma vez. Na segunda vez que ele foi, ele ficou. Eu estava aguardando ele para esse ministério, para este tempo. O que Deus fez aqui hoje foi abrir um novo caminho para ele. Novo caminho. O que Deus fez aqui hoje foi abrir uma nova porta. Ele largou o caminho para ele caminhar, para ele andar. As coisas que virão, tudo que virão. Aleluia. Eu falo com ele, você é um profeta salmista. Deus vai te dar as canções, adoração, louvor, de madrugada. Deus vai te dar muita adoração. Você não vai precisar nem cantar as músicas do Alessandro Vilas Boas, nem de outros. Você vai cantar a sua adoração. E Deus vai fluir através da sua boca, dos seus lábios. O Espírito Santo te ungiu a Davi a fazer os salmos. Ele vai também te ungir, está te ungindo também. Para que através da tua vida você venha fluir uma adoração espontânea, defilar, uma adoração espontânea para alcançar essa nação através da tua adoração, do teu louvor, através daquilo que sai de dentro de você. Aleluia, Deus! Oh, Pai, és poderoso, Senhor. Ei, tu és grande, Senhor. É o Espírito Santo que inspira. Tudo vem do Espírito. Ele faz coisas que você não espera, os improváveis. Ele faz coisas que você não dá nada. Ele faz coisas que você não dá nada. Você não dá nada, mas ele faz. Porque ele te escolheu. Coloca aqui para mim. Irmãos, desculpa, mas Salmo 51, por favor. Salmo 51. Segura mais um pouquinho. Salmo 51. A partir do primeiro versículo. Esse salmo Davi fez depois do que foi pregado aqui hoje. Depois do que foi ministrado aqui, né? Davi pecou, matou Urias, adulterou com Batseba. Depois de todo esse processo, toda essa história, ele fez esse salmo. Olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Segue, vai seguindo que eu vou lendo. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir com júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustente-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifício, senão eu estaria. Tu não deleitas em holocaustos. Versículo 17 para terminar. Os sacrifícios para Deus são
o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ei, o Senhor não despreza. Se o teu coração hoje foi quebrantado, com a palavra, com a presença, com a glória, e se você quer entregar a tua vida para Jesus, eu também preciso te chamar. Se você está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu quero que você venha aqui para você entregar a tua vida para Jesus, para nós orarmos por você. A palavra foi ministrada. O Senhor, Ele não se satisfaz em sacrifícios, mas Ele ama um coração quebrantado, um coração contrito. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor nesta noite, nós queremos orar por você. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor nesta noite, para que a tua vida nunca mais seja a mesma, para que o Senhor mude a tua história, você que está afastado dos caminhos do Senhor, precisa retornar. Acabou o tempo, chega de ficar distante, chega de ficar afastado. É tempo de se achegar à presença de Deus, à glória de Deus. Ele não te lança fora. Ele não te lança fora. Davi, ele diz: Senhor, não me retires da tua presença, não retire de mim o teu espírito, porque isso é o mais importante, a presença, o Espírito de Deus. Se você quiser entregar a tua vida ao Senhor, te convido para vir. É tempo de se arrepender, de voltar, de entregar o teu coração ao que o Senhor tem feito, ao que o Senhor quer fazer através da tua vida. Enquanto os meninos vão adorar o louvor, você pode vir. Eu queria também orar especificamente para aquele casal com as duas crianças, pelas crianças 4. É isso aí. Faz favor. Continua. Orar pelas crianças. Pode vir também o casal. Pode vir com as crianças. Você que quer entregar a tua vida ao Senhor, te convido a vir aqui. Ei, traga. Senhor. É 4, né? Pensei que era 2. Ei, Deus. Ei, Senhor. Jesus. Pode dizer, irmãos. Você quer entregar a tua vida para Jesus, venha, enquanto eu vou orar por essa família, amém? Se o amor me deu uma nova canção que me transformou em meu condição, me mostrou que é o amor. Coloque diante do Senhor esse casal, essa família. Ó Deus, Paulo, ele me transformou. Não conhece a vida deles, sabe o que eles precisam. Peço ao Senhor que o Senhor venha acender a chama. Me mostrou a chama do amor. Venha acender a tua presença, Paulo. De Jesus. Vem com o teu poder e a tua glória. Essa família com a tua presença. Essa casa com a tua presença. Salvação nessa família. Salvação, Pai. Em nome de Jesus. Salvação.
todo o poder em tuas mãos. Amado Yeshua, tens todo o poder, tens todo o poder em tuas mãos, Senhor. Tu és aquele que ao Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, feche seus olhos, feche suas mãos. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por esse momento, pela graça que o Senhor manifestou neste lugar, com a unção liberada sobre nós. Sobre a vida, Deus, dos teus filhos que é cristão, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pela palavra ministrada, pela adoração, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, do ministério, através do teu profeta que o Senhor usou, Pai, aqui o João. Ó Deus, cada um dos teus filhos que é cristão, ó Pai, nós te agradecemos. Abençoe, Pai, os teus filhos. Eu abençoo, Pai, os teus filhos. Abençoe essa casa, essa família. Ó Deus, eu abençoo, Pai, os teus filhos, para que eles possam, Pai, romper aceleradamente, crescer, mais paixão, mais fogo. Ó Deus, que venha, Deus,